Fala galera, esse é mais um episódio do Maldita Politicagem, episódio número 131, e a gente vai falar, na verdade, sobre um tema que a gente já vem adiando já há algum tempo, que é sobre o golpe, a tentativa de golpe, né, mais recente aqui no Brasil, envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, envolvendo uma série de lideranças militares do nosso país. Então, nós trazemos um episódio especial dedicado ao tema. Vamos falar um pouco sobre o documento, né, sobre o processo todo, mas um pouco de teoria, como gosta aquele professor brilhante de Querência do Norte. Tudo certo, Luiz? E aí, Ale, saudações a todos e todas. É um grande mês de dezembro pra gente, né, professores? A gente vai encerrando o ciclo letivo, terceiro fim de ano do Maldita Politicagem. E agora o negócio de Natal, pisca-pisca, eles estão adiantando muito, né? Em Curitiba, que o prefeito ama, já começou em novembro, daqui a pouco vai ser setembro, a cidade vai estar toda enfeitada, né? Mas o clima natalino, a gente sente a partir da cultura pop, com os dados do Spotify, né? O padrão de consumo dos ouvintes, pessoas compostando, aquela folia, né? E nós temos aqui notícias disso. Nós crescemos em 54% o número de seguidores nesse ano, 67% de novos ouvintes, é coisa, hein? Tudo isso no Spotify, né? No Spotify. O episódio mais ouvido foi Origem do Centrão, com André Zigma, um grande representante da cidade de Pitanga. E, além do mais, nós estamos no top 10 de 632 pessoas. Pô, é coisa pra caramba, japonês. Agradecer muito. E se você tem isso, apareceu um olho da politicagem aí, compartilha, manda pra gente que a gente vai fazer um materialzinho sobre isso para divertir a passação de dedo dos ouvintes a respeito do consumo do Maldita Politicagem. Aliás, né, ficou um abraço para todo mundo, porque a gente começou, a audiência era sempre daqui de Curitiba, que é importante, né, pessoas que nós conhecemos, alguns que nós não conhecemos. Atualmente, apenas 30% mais ou menos dos nossos ouvintes são aqui de Curitiba. A gente não faz ideia de quem são vocês que andam nos ouvindo por aí, no Recife, Salvador, Brasília, enfim, né, todo qualquer canto do país. Bom, Luiz, vamos para a explicação desse título enigmático aqui. Sommelier? Sommelier de golpe. Você tem que explicar primeiro o que é sommelier, né? Tem aluno meu que não vai entender. Que experimenta, né? Que degusta. É primeiro para degustação de vinho, de né? vinho, Então é o cara que entende dos cardápios, das opções, da variedade de vinho, mas já é um termo que se popularizou para tudo. Então, sommelier de títulos de futebol é o cara que acha que entende de títulos de futebol. E no nosso caso, sommelier de golpe de Estado é porque nós temos um cardápio vasto de tentativas de golpe aqui no Brasil nos últimos anos. Então, nós vamos repassar essas tentativas explicando o conceito ou a variação de conceitos de golpe de Estado na literatura política, de teoria política. Mas sim, eu tinha pensado em outro título, se me permite, que seria Tempo de Golpe de Estado. Por causa do fogão, né? E por causa do Botafogo, porque agora virou aí o mantra da imprensa e dos torcedores falando que é tempo de Botafogo, né? Então, seria tempo de golpe de Estado numa homenagem ao Botafogo e aos seus torcedores. Não sei se seria uma homenagem ou uma deshomenagem, né? Porque tempo de Botafogo é algo positivo e tempo de golpe de Estado é negativo. Mas por quê? Eu pensei nisso por conta da tentativa de golpe lá na Coreia do Sul. E os golpes estão tá que nem praga no mundo, né? Então, esse final de ano também, para a gente já fazer a transição para 2025, que, como diz o professor Adriano Codato, esperem que vai piorar, né? O ano 2025... Com um otimismo impressionante sempre. O otimismo atávico dele. O Trump assume lá por dia 20 de janeiro. A tendência é piorar bastante. A França está com um impasse político gigantesco. Na Síria também está tendo novas tentativas de golpes. Então, o mundo está virado. Então, vamos fazendo já... Entrando no clima natalino, fazendo essa transição para 2025, que tem como tendência piorar. E você bolou uma campanha de financiamento, tipo a música da Mariah Carey, assim, para tocar o coração das pessoas ou não? Não tem essa habilidade, mas a gente tem a campanha. Música chata pra caralho, né? Como que é a música? Canta um pedaço. Não. Canta um pedacinho? Bom, então vamos lá.
Esse conteúdo é um conteúdo, um exército de Brancaleone, que a gente não tem muitos recursos, somos em 5 trabalhadores da cultura e do mundo pop, e gostaríamos de contar com a colaboração de ouvintes que ajudam financeiramente o projeto. Nós já contamos com esse apoio, mas a gente precisa sempre renovar e alcançar novos apoiadores para o projeto crescer também. Então, para isso, nessa época de Natal, em que o pessoal fala o 10º, né? Mas o 13º está pingando, considere contribuir no apoia.se/maldita politicagem. Nós temos alguns mimos, os doadores. Alguns doadores ainda não receberam seus mimos, outros já receberam. Mas o mimo também é contar com o apoio de vocês e mencioná-los aqui. Mandar um abraço para o Lucas Máximo, Carol Viana e Guilherme Quinópica, que foram agraciados com os mimos recentemente. E outra coisa, um ouvinte, outro dia escreveu uma coisa que achei muito interessante. Ele é de Palotina, Paraná, Vitor Afonso, e ele disse que escuta Maldita Politicagem nos caminhos das estradas rurais lá da região, que ele atende os colonos lá, e eu fiquei emocionado que ele disse que o Maldita Politicagem ajuda a amenizar a bateção nos buracos das estradas de chão. Será que ele chamou a gente de caipira? Ele, Mas tá bom, ele deve achar que nós somos caipira. E ele falou assim que bate tanto as estradas lá que chega a amolecer os dentes. E ele escuta o Maldita Politicagem para amenizar a bateção no trecho lá na Palotina e arredores do oeste do Paraná. Seria isso. Então, Luiz, vamos lá. No primeiro bloco a gente vai falar sobre a definição conceitual, né, do que é golpe de Estado. Eu sei que parece uma coisa óbvia, né, do que é um golpe de Estado, todo mundo mais ou menos imagina. É uma espécie de delimitação de coisas que podem ser consideradas golpe de fato e outras coisas que não são golpe, né? E depois a gente vai, no segundo bloco, obviamente, falar sobre esse escândalo tenebroso que está registrado num PDF de 800 páginas da polícia, produzido pela Polícia Federal, que é um baita documento, depois nós falamos sobre ele, e no terceiro bloco, como de sempre, a gente vai para as nossas histórias que tentam aqui sintetizar aquilo que foi discutido. Aliás, esse episódio está sendo gravado de maneira presencial, não é sempre possível fazer isso. Então, se o Luiz Domingos eventualmente desagradá-lo pelo seu excesso de risadas e de piadas, tá? É por esse motivo. Então, mentira. Na verdade, se vocês gostarem disso, é importante esse retorno. A gente força. A gente fez a primeira temporada inteira dessa forma, né? Se vocês acharem melhor assim, nos digam, por favor. Bom, Luiz, uma bibliografia extensa, né, existe sobre golpes, e os autores eles costumam definir com algumas pequenas diferenças. Na verdade, tudo isso que a gente vai passar aqui são complementos, né, um do outro, né? São ideias muito semelhantes, vocês vão ver que é possível traçar um paralelo entre quase todos esses autores. Mas vamos lá começar com uma definição. O que é golpe, Luiz? Eu tinha aquele papo, né, da época da Dilma. Foi golpe ou não foi? A gente pode falar disso depois. Na verdade, nós temos episódios sobre isso. Gostaria de lembrar o episódio 87, que é o impeachment revisitado, e o episódio número 100, redondo, com a Ana Penido, que é uma especialista em Forças Armadas no Brasil. O episódio número 100 é golpe, tutela e intervenção militar, uma explicação dessas variações. Então, quem tem interesse nesse assunto, vale a pena puxar esses episódios e ouvi-los. Tem também aquele do autogolpe do Fujimori. Eu não me lembro que número é esse, enfim. Mas que a gente falou sobre o golpe no Peru. Daqui uns dias a gente vai estar repetindo o conteúdo do episódio. Mas agradecer também a Ana Penido, que faz pós-doutorado na Unicamp e estuda os militares. Acabou de lançar um livro, eu espero que ela possa aceitar o convite de vir falar sobre o novo livro dela. Mas a gente trocou umas mensagens e ela ajudou a esclarecer alguns elementos do episódio de hoje, embora não tivesse sido possível agendar para gravar, porque final de ano tá todo mundo louco, né? E então existe uma discussão ampla, e eu vou começar da discussão mais restrita de golpe, que é uma discussão talvez já meio caduca, mas é importante para a gente estabelecer o caminho. A primeira definição, de um autor chamado Alan Wells, afirma que o golpe é a captura pela força da maquinaria do governo do Estado. Simples assim. Então, força e capturar a maquinaria do Estado. Essa definição, e nós estamos acompanhando um texto
do professor Renato Perissinotto, fazer as menções todas aqui, porque o Maldita Politicagem conta com muita gente que ajuda indiretamente a fazer o conteúdo. E o professor Renato agora fez uma postagem bombástica que ele está se aposentando. Né? Então, mandar um salve para ele. Para nós é ruim, para a universidade não é a melhor coisa, mas para ele vai desfrutar da aposentadoria dele numa nice, né? numa tranquila. Mas ele já adiou bastante isso, ele falava isso desde a época que eu estava sentado lá. Então, ele vai agora desfrutar daquela coisinha gelada lá no Balneário de Canoas, no interior do Paraná, no litoral paranaense. Então, um salve para o Renato. Mas no texto dele, ele cita, e ele diz que essa definição do Alan Wells, ela era utilizada muito na época das grandes disputas entre socialistas, fascistas e liberais, lá no começo do século XX. Então, o fator-chave ali, naqueles golpes, eram tomar, o grupo que perpetrasse o golpe era tomar áreas estratégicas, como transmissão de energia, gás, ferrovia. Então, essa ideia de capturar pela força esses elementos que seria o ponto de partida para ocupar o poder do Estado. Mas ela é muito restrita. Então, vamos adiante com a segunda, que é de um conjunto de autores, o Clark, Roberts, Golder e Golder, que seria o seguinte: a derrubada repentina, violenta ou não, de um governo existente por um grupo de atores estatais. Então, um golpe tem que ter a deposição de um governo em exercício, a quebra da linha sucessória e tem que ser sustentada ou colocada em prática por atores de Estado. Então, milico, ou então partido político, ou então um conjunto de burocratas, juízes, né? Sim. Então, a do Álvaro Bianchi seria a seguinte: golpe de Estado é uma mudança institucional com vistas à redistribuição do poder político promovida sob a direção de uma fração do aparelho de Estado, que, para tal, utiliza medidas e recursos excepcionais e que não fazem parte das regras usuais do jogo político. Elas são parecidas, mas a terceira, ela é menos formal. A segunda é mais formal, porque pretende, por exemplo, tem que ter a quebra da linha sucessória. Então, tem que essa ideia de depor um governo, né? Tirar um governo, que sempre sugere alguma ideia de força. A do professor Álvaro Bianchi, ela se aplica, por exemplo, em situações que são muito comuns na América do Sul, que são esses impeachments casuísticos, esses impeachments esquisitões que aconteceram no Paraguai, que aconteceram no Brasil, Paraguai em 2012, Brasil em 2016. E aí a quarta, que é a bola da vez. Então só vamos retomar aqui, né? O Alan Wells é preciso utilizar a força, né? Então, nesse caso, por exemplo, aquela acusação de que o impeachment da Dilma foi um golpe não se aplicaria aqui, né? Não tem utilização de força. Não. A segunda definição do Claudio Roberts, Golder e Golder, né? Seria uma derrubada repentina, né? Que quebra com a linha sucessória, etc. Também não, né? Também não se aplicaria igual, porque não tem a quebra de linha sucessória, né? A deposição do governo ela é dada dentro dos parâmetros, né? E do Álvaro Bianchi, aí talvez, né? Não, aí sim. Sim. O Bianchi formula esse conceito inspirado naquela situação. No contexto do impeachment. Né? Que seria uma mudança institucional, né? Toda essa... Você tira um grupo e coloca outro, mas sem quebrar as regras do jogo e com certos parâmetros constitucionais garantidos. E recursos excepcionais, né? Mobilizados para esse tipo de ação, né? Bom, agora do Luttwak, né? O autor que a gente vai utilizar aqui, Edward Luttwak, é um autor com uma biografia um pouco curiosa, né? Daqui a pouco a gente fala sobre isso no terceiro bloco, talvez. Mas ele é talvez o livro mais importante, né? Que fala sobre golpe. E o livro ele é uma espécie de manual sobre golpe, né? Golpe de Estado. E que foi muito comparado, inclusive, com o Príncipe do Maquiavel, porque tem aquele mesmo tom, né? O que você tem que fazer para dar um golpe de Estado, ou para evitar um golpe de Estado, né? E o Luttwak, ele vai dizer o seguinte, né? Dado um certo Estado, né, que já está mais ou menos estruturado, ele tem os procedimentos para a sucessão, né? Os procedimentos para troca de governo. Por exemplo, no Brasil, eleições a cada 4 anos. Uhum. Sempre que você troca o governo não dentro desse parâmetro pré-estabelecido, você está cometendo um golpe, né? Então, o golpe é simplesmente você... Aqui tem uma coisa fria, né, neutra. Você não fazer aquilo que está estabelecido pela lei vai ser considerado um golpe, né? Pelas regras pré-estabelecidas durante aquele governo. Portanto, um rompimento das regras, né, do jogo de sucessão. Então, só para da primeira até a quarta definição, nós temos sempre
várias espécies de golpes, mas ou melhor, é uma mesma família, só que com várias espécies de golpes diferentes. E entre a primeira e a quarta, você vai tendo um aumento, um alargamento de casos, né? Na quarta se coloca muitos mais casos, inclusive os violentos, e na primeira só os violentos, entendeu? Bom, vamos para uma diferenciação que eu acho que é interessante aqui, né, Luiz? Então, o golpe ele é diferente de uma guerra civil, por exemplo. Vai dizer o Luttwak que a maior parte de guerras civis por disputa por poder, não todas elas, mas boa parte delas, inclusive, é por um fracasso do golpe, né? Quando o golpe ele acaba dando meio que errado ou estendendo por muito tempo e a disputa de grupos políticos pelo domínio do Estado acaba se estendendo tempo demais também, né? Se tornando uma guerra que se alastra pela sociedade, né? Então, foi muito comum, segundo o Luttwak, esse tipo de situação em alguns países africanos durante o século XX, né? Que se estende esse conflito por mais tempo. Então, a guerra civil, essa disputa alongada, né, entre facções da sociedade civil, não é um golpe de Estado nesse sentido, é uma tentativa quase falhada, né? E a revolução também não é. Porque a revolução ela pretende destruir o aparelho estatal, enquanto o golpe tenta se apossar do aparelho estatal, dessa hierarquia, indo direto no topo dessa pirâmide aqui, né? Então, o golpe de Estado é você derrubar o presidente, tomar o lugar dele e tomar conta da máquina do Estado. Revolução é você destruir o Estado brasileiro, por exemplo, reconstruir ele a partir de outra premissa, né? A partir de outros ideais. Então, revolução e guerra civil não se encaixam como golpes de Estado necessariamente, né? E nessa visão, nessa última do Luttwak, e que é mais inclusiva, o golpe é entendido como um desalojamento de um grupo, de um determinado aparelho de Estado, e aí outro grupo substitui, por exemplo, a presidência da República no Brasil, ou o gabinete ministerial num país parlamentarista, ou então desalojar o centro do poder de uma instância do aparelho de Estado para outra. Por exemplo, o golpe, em 1961, você cria o parlamentarismo. O que você esvaziou a presidência da República? Aquilo não estava previsto, então aquilo era um tipo de golpe. Ou então, em 64, que o poder sai, se esvazia o Congresso e há um hiper-empoderamento da presidência com a ocupação da presidência pelos militares. Então pode ser a troca da fração que governa, ou então a mudança do aparelho com o poder. Pode ser essas duas coisas. E aí ele deixa um apontamento que é interessante, né, que eu achei legal, que ele vai dizer o seguinte, né? Golpe normalmente está associado a movimentos da direita, da extrema-direita. Por que está associado a movimentos da extrema-direita? Porque normalmente esse tipo de facção militar, né, ou de movimento nacionalista, etc., eles partem do diagnóstico que tem alguém que não deveria estar lá governando o país e que você remove ele, né, em busca de você tentar manter os pilares da sociedade civil, né, retomar aquilo que já estava posto em sociedade. Já quando existem grandes movimentos de extrema esquerda, a saída normalmente é guerra civil ou revolução, que são coisas mais... uma tentativa de mudanças maiores, né, mais amplas. Mais radicais. Não é você tomar simplesmente o Estado e colocar em prática uma política, né? É você destruir com o Estado, mudar o caráter da sociedade, etc. Né? Então, ao longo da história, golpe esteve associado normalmente à direita, enquanto revoluções e guerra civil à esquerda, né? O que não significa que não tenha golpes de esquerda. Existem, só que não é a mesma frequência. O predomínio é de golpe de direita. Ele fala, inclusive, que a direita, quando ela tenta o golpe, ela precisa normalmente que o golpe ele precisa ser rápido, né, e certeiro, né? Você age rápido, que nem o golpe militar aqui no Brasil, né? De repente, pau, acabou, tá fora, né? Você tira o cara. Agora, a revolução, você quer que aquele fogo se alastre, né? Que pegue fogo, a sociedade inteira se inflame, etc. Né? Então, essas naturezas são diferentes. Luiz Domingos. Aí nós temos um tem-tabela, Alessandro, para já criar o terreno, o clima, a ambiance para o próximo bloco, certo? Você está inspirado pelo cinema francês por esse episódio aqui? O que aconteceu? Não, é só... Ambiance, sommelier. Então tem-tabela tá aí. Lê pra gente, meu querido. No relatório da Polícia Federal, são 37 denunciados, Luiz Domingos, sendo 25 militares, ou da reserva, né? E 6 deles de altíssima patente, né? 4 ministros do então presidente da República, Jair Bolsonaro,
um chefe de maior partido do maior partido do país, Valdemar, que perdeu a mãe essa semana, né? O presidente da República, né? O quê? E um padre, pô. E um padre. Até a benção e o padre teve, rapaz. E um padre, claro, pô. Não, mas eu queria enfatizar: 37 cabeças, 25 militares, 6 de alta patente, 4 ministros de Estado e o chefe de Estado, que é o presidente da República, e o chefe do maior partido do país. É uma coalizão significativa, hein? É muita gente com muito cargo e com muito poder maquinando, conspirando para tentar esse golpe. Então, por que ele não saiu? Esse é o tema do segundo bloco. Luiz, então, nós tivemos muitos sonhos com a Copa do Mundo de 2022, né? Que o Brasil pudesse sair hexa, né? Que a gente tivesse um time maravilhoso, liderado por Neymar Júnior e companhia, etc. E fracassou. Mas não foi só esse plano da seleção brasileira que fracassou. Existia um grupo por aí chamado Copa do Mundo 2022, Plano Copa do Mundo 2022, que tinha um outro propósito. Qual que era? Rapaz, lembrando que em 22 a Copa aconteceu mais pro final do ano, porque foi lá em Dubai. Em Dubai? Catar. Foi mais pro calorzão lá, não dava pra fazer no meio do ano. Então no final do ano ia estar mais fresquinho. E aí esse clima festivo de Copa do Mundo contaminou a parte desses atores que queriam planejar o golpe aqui no Brasil, estavam planejando o golpe. E eles têm vários núcleos de operações. E uma dos planos é o Plano Copa do Mundo, que era o plano para matar o Alexandre de Moraes, o Lula e o Chuchu, e o Alckmin. E aí, é claro que a relação é essa, mas eu queria um dia poder conversar com os investigadores da Polícia Federal, porque eu acho que tem mais aqui. Porque eles dão o nome dos caras que vão lá cercar a casa do Xandão, ficar na tocaia lá para pegar e matá-lo. Eles, acho que eram 4, 5 caras, eles davam o nome de países, em menção aos países da Copa. Então era Brasil, Gana, não sei o quê. Mas eu acho que não. Eu acho que eles assistiram a série La Casa de Papel. Também parece. E que lá os assaltantes de banco tinham o nome lá, Helsinki, não sei o quê, né? Eu acho Nairobi. Nairobi. Eu acho que eles assistiram aquilo lá e queriam copiar, que eles gostaram muito. Então, eles queriam que a arte da série se tornasse realidade no Brasil. Enfim, eles estavam brincando lá de La Casa de Papel. Que, inclusive, tem inspirações comunistas, né? Imagina, veja só. Então, mas tirando a patifaria, esse bloco a gente tem que explicar aqui, porque tem muita coisa, vamos tentar simplificar, né? Então, você tem 4 anos de afirmações para desacreditar o sistema eleitoral, e parecia que isso era um ruído que era para ser utilizado para deslegitimar o próximo governo, que viesse a ser eleito no lugar do Bolsonaro e tal. Mas não, fazia parte de um plano maior. Então o Bolsonaro faz, em junho de 2022, uma reunião ministerial com vários ministros, não todo o ministério, mas com vários ministros pedindo apoio para esse esforço de desacreditar as urnas eleitorais e já que todos trabalhassem, isso foi gravado no celular do Mauro Cid, que foi pego pela polícia e tal, e já lá ele pediu o esforço de todo mundo para tentar anular as eleições. Aí depois do dia 5 de junho, no dia 12 de junho, ele faz a famosa reunião com embaixadores do mundo inteiro para falar que o sistema eleitoral brasileiro e que as urnas não funcionavam. Esse fato foi o motivo da ação do PDT que levou à inelegibilidade do Jair Bolsonaro. E aí a coisa vai, a eleição acontece, ele perde lá no final de novembro, e a partir de então eles começam a colocar em prática o golpe mais escancarado que ia precisar do uso das Forças Armadas. Perfeito. E aí, as datas-chave aqui são dia 12, que é quando há uma reunião na casa do ministro da Casa Civil. Dia 12 de dezembro. Dezembro, isso. Braga Neto, na casa dele, no prédio dele, não sabe se foi dentro do apartamento, pode ter sido no salão de festa, pode ter sido ali comendo uma coisinha, e eles colocaram papel, sabe? Abre o papel na mesa, assim, papel de tipo de engenheiro, assim, fala aqui a casa do Xandão. Esse era ali eles definiram o plano de levar a cabo essa Operação Copa do Mundo e a Operação Punhal Verde e Amarelo, que era para matar 3 agentes, e talvez 4, seria o Xandão, o Lula, o Alckmin e uma 4ª pessoa que ninguém sabe, que se especula que possa ser o Flávio Dino ou
o Zé Dirceu, enfim, é uma especulação que a Polícia Federal não identificou esse quarta pessoa, que é o tal do Juca, que eles usavam codinome, Jeca, Juca, chocolate, de Joca e tal. A criatividade deles, eles não leram muito, né? Porque não tem muita criatividade nos nomes. Aliás, é engraçado a redação do relatório? Do relatório da Polícia Federal, né? Para vocês que não viram, o relatório tem 800 e tantas páginas e tem total a impressão que foi um policial que escreveu, né? Tudo bem diretão, assim, né? E muita gente escreveu, né? De forma muito objetiva, assim, de um jeito, enfim, meio esquisito. Né? Eu não posso abrir aquele arquivo, porque eu não consigo sair dele. É muito bom de ler e é divertido. E o editor, ele é meio sádico, né? O cara que pega as conversas do WhatsApp, ele pega e coloca a carinha do cara pra fora. Parece que o cara tá colocando a cabeça pra fora d'água, assim. E aí tá falando. Então você tem a cara do Mauro Cid, é muito bom aquilo. Não dá pra parar de ler. Prejudica a rotina da pessoa. Bom, mas daí, dia 15, foi aprovado o plano para execução desses altos cargos públicos, o cara que tinha ganhado a eleição, o vice que tinha ganhado a eleição, e o ministro do Supremo que estava com as ações contra os golpistas, o Alexandre de Moraes. No dia 15, essa operação era para ser executada. Eles cancelam em cima da hora. Não se sabe por quais razões. O Alexandre de Moraes ia chegar mais cedo em casa e tal, mas há razões políticas não conhecidas. E também no dia 15, é uma coincidência importante aqui, dia 15 de dezembro, é a reunião do Bolsonaro com o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, e os 3 comandantes das 3 forças. Essa reunião, inclusive, foi noticiada, tal, né? Foi foi quando teve a Polícia Federal tomou o depoimento dos comandantes. E nessa reunião, o comandante do Exército e da Aeronáutica falaram para o Bolsonaro: nós não vamos aderir ao golpe. É o Freire Gomes, né? O comandante das Forças Armadas, que o Freire Gomes, inclusive, foi um daqueles que foi atacado pelos bolsonaristas pra caramba, né? E o Batista Júnior, né? Comandante da Aeronáutica. E o cara da Marinha, que tá com a pedra na lua, né? Almir Garnier Santos. Esse é doidinho, né? Ele falou: tô junto, Bolsonaro, vamos e me leva. Pronto. E aí, segundo consta, essa não adesão desses 2 comandantes foi o fator preponderante para o golpe não se desenrolar. Mas mesmo assim, as tentativas continuaram, porque o que esses 25, 26 milicos que estão envolvidos, muitos deles tentaram criar convulsão, inclusive com mobilização das pessoas na frente dos quartéis, e o elo das mobilizações dos acampados com a alta cúpula e com o governo Bolsonaro era o Mário Fernandes, que era um Kid Preto, era general, foi colocado na reserva logo em seguida e agora foi preso. Ele era o incendiador da coisa. E ele falava: temos que manter as pessoas na rua para, quem sabe, o alto comando do Exército, em particular o Freire Gomes, porque o fio da navalha é o Freire Gomes que tem tropa, né? Bastante gente. E aí... Seria muito difícil lutar contra ele. Ele tem, enfim, são 5 divisões do Exército comandadas por ele, pelos caras que comandam essas regiões. É o Nordeste, Leste, Sudeste e Sul. São 4? Acho que são 4. 4, E aí, os 4 não aderiram. Né? A gente sabe que os comandantes do Sul, do Sudeste, do Leste e do Nordeste não aderiram. De 16. E aí tem uma frase do Reginaldo Vieira de Abreu, que é um coronel, que ele diz o seguinte: 5 não querem do alto comando do Exército. O alto comando do Exército são 16 generais de 4 estrelas. Eles fazem aquelas reuniões com aquela mesa comprida, com a roupa toda igual, bem passada. Aquele monte de estrelinha, roupa bem engomada. Eles direto têm as suas fotos, que é uma coisa assim, e atrás tem aquelas galerias com as fotos dos comandantes, coisa velha que eles celebram muito o passado, né? Então, desses 16, 5 não queriam, segundo o Reginaldo Vieira de Abreu, coronel que foi pego nas mensagens, e 3 queriam muito. A gente não sabe quem são os 3 que queriam muito, e os 5 que não queriam Tomás Paiva, Richard Nunes, Valério Stumpf, Fernando Soares, e falta um ainda, um quinto que ninguém conseguiu descobrir qual que seria o quinto comandante de 4 estrelas, general de 4 estrelas, legalista. Então esse é o cenário. Então, deixa eu fazer uma polêmica aqui. Tem uma discussão que fala que um golpe, eu vi no Canal Meio recentemente, Canal Meio da internet, que diz que o golpe é um jogo de ilusão. Se dá o golpe, faz com que as outras pessoas acreditem que o golpe está sendo bem sucedido. Essas pessoas vão aderir
e aí o golpe vai dar certo. Aí ele conclui. Ué, outras pessoas que acham que o golpe não está dando certo e resistem ao golpe. Então, o golpe se trata de uma coisa de ilusão. Eu acho essa uma visão muito estapafúrdia, porque, na verdade, para um golpe dar certo, como a gente disse nos conceitos do primeiro bloco, é a força e a capacidade de coesão e o tamanho da coalizão. Sim. É o grupo, é a organização, a amplitude do número de pessoas que querem dar o golpe com força de desalojar o grupo. Então, o grupo que quis derrubar a Dilma em 2016 era muito grande. Uma grande maioria do parlamento, Forças Armadas, imprensa, vários atores de partidos que não estavam no parlamento, empresários. Então, é assim que você monta um golpe. Não é um jogo de ilusão, coisa nenhuma. É um jogo muito real e muito concreto. Né? Sim. O próprio autor que a gente utiliza aqui, né, o Edward Luttwak, ele diz, Luiz, que normalmente os golpes eles precisam ser muito bem orquestrados e que para isso você precisa criar pequenos núcleos de ação, que é exatamente o que o Bolsonaro fez, né, eram 6 núcleos de atuação, né, com vários papéis bem definidos para cada um desses núcleos, né. O principal, talvez, deles é esse que tentava diminuir sempre a legitimidade das eleições brasileiras, que já estava atuando há muito tempo, né? E a outra coisa que o Luttwak ressalta é que é um risco muito grande você centralizar a força militar em poucos agentes, em um único agente, por exemplo, e esse é um convite muito grande a um tipo de golpe. Veja só como esse tipo de apontamento está correto aqui, né? O fato das Forças Armadas ter uma série, não só a divisão dos 3, né, das 3 forças, mas também subdivisões internas, né? Inclusive, boa parte desses militares que fazem parte dessa trama golpista, eles faziam parte do mesmo núcleo, né, das forças especiais, né? Os kids pretos, né? Então, veja, ali tem um núcleo golpista muito forte. Se aquilo contamina toda uma força armada, né? Aquilo seria muito difícil de parar o golpe. Agora, a divisão interna disso, diz o Luttwak, que quanto mais se desconfia das forças armadas, mais se tem que dividir elas para elas competirem uma com a outra, né? Agora, Alessandro, para nós fazermos o protocolo, não o protocolo, para nós seguirmos o roteiro clássico do Maldita Politicagem, que tem a briga de abordagens e de visões sobre o fenômeno, é o quebra-pau. Tá? Tem 2 visões andando por aí pela imprensa e tal, com especialistas, jornalistas e todo tipo de palpiteiro. A primeira visão é o seguinte: nós temos generais hiperlegalistas e que servem ao Brasil. São heróis. Heróis da pátria. Dentre eles o Freire Gomes e tantos outros que ficaram, rejeitaram ou ficaram na moita, na miúda. A outra visão, a visão concorrente, é de que, bom, se tinha tanto militar conspirando à luz do dia, né, inclusive caras de alta patente, não milico de baixa patente, isso diz muito que a instituição, as Forças Armadas, é uma instituição corrompida, ou uma instituição que é como o cupim, que já está comprometendo a madeira inteira. Então, se você tem, sei lá, 30 conspiradores, isso já fala que a instituição ela é em si, não dá para confiar. Então, são 2 visões concorrentes. A da esquerda, que fala que as Forças Armadas são golpistas de forma generalizada, e a da direita, que fala que não. Tem militares bons, tem militares nacionalistas, militares em que a gente pode confiar. Qual a visão está certa nesse quebra-pau, Alexandro? Cara, eu acho estranho elogiar alguém que está fazendo aquilo que é obrigação dele, né? Por exemplo, não dar o golpe de Estado, né? Mas não tem como também, né? Lá no fundo tem um pouco assim, porra, Freire Gomes salvou o rolê, né? Segurou o negócio. Mas E esse Freire Gomes realmente ele sofreu muito pessoalmente, né? Muita pressão. Ele sofreu pressão, sofreu ataques pesados. A galera né? a galera passava na frente da casa dele, né? Porque, na verdade, foi ele que definiu, né? O da aeronáutica ele é importante, etc. Mas o Freire Gomes, se ele aceita o negócio, a história poderia ter sido diferente. Sim. Então, eu acho que fica um tom de porra, é isso que a gente precisa, né? De gente que não saia fazendo esse tipo de coisa e que segure a onda, né? Ele segurou a onda, então sou grato a Freire Gomes. Freire Gomes, te considero. Mas aí eu joguei essa casca de banana para você, porque eu tô aqui com um texto da Ana Penido, dessa pesquisadora que nos ajuda e vai voltar aqui. Teve uma bela entrevista com a gente aqui, também, explicando várias coisas. Episódio número 100.
E aí ela publicou um texto no Opera Mundi recentemente, que até o título é Eu Era o Herói, Era o Bedel e Também Juiz, que interpela a música do Chico Buarque e João e Maria. Leiam o texto, é muito legal. E ela responde essa pergunta ali, do seguinte: afinal de contas, com tantos nomes aí, 20 e tantos militares golpistas, um comandante não golpista, como que a gente avalia a instituição Exército ou a instituição Forças Armadas no Brasil? Dá para confiar ou ela está corrompida pelo golpismo? A resposta dela é mais ou menos japonesiana, ela é alessandriana, ela sai por uma abordagem que não é nem uma coisa nem outra. Ela fala o seguinte: é inegável que existe um golpismo disseminado em atores, só que tem que diferenciar esses indivíduos da instituição. Só que ela fala, mas esses indivíduos, o que eles fazem, o que eles defendem, vai moldando um pouco a instituição. Então a instituição está manchada, maculada. Embora ela não tenha, as Forças Armadas de fato dessa vez não tenha dado o golpe, 2022, existe essa marca histórica. E ela diz mais: quem esses caras que não deram o golpe, não é porque eles são brasileiros de muita confiança, democratas. Eles não são como os ouvintes do Maldita Politicagem, que defendem a democracia acima de tudo e acima de todos. Eles não fizeram isso em nome da defesa da instituição. Sim. Porque a instituição poderia sair prejudicada caso o golpe desse errado. Sim. Ou caso a tentativa mais aberta por parte do comando do Exército desse errado, por exemplo, com uma guerra civil, por exemplo, com uma crise internacional com os Estados Unidos. Então, eles não deram o golpe, eles seguraram o golpe não em nome da democracia, mas em nome das Forças Armadas. E aí ela faz uma discussão, uma sociologia política das Forças Armadas no texto, que é muito legal. Eu espero que logo ela venha falar do novo livro dela e falar sobre isso aqui conosco também. Luiz, então momento curiosidade para você. Eu fui caçar umas resenhas sobre o Edward Luttwak e descobri que o Cidadão... Você foi atrás da fofocologia? Fui atrás como da área de fofocologia. interesse acadêmico? Sim. O Cidadão, ele é judeu, nasceu na Romênia, na época que a Romênia estava sendo governada pelo regime comunista, né? E ele fugiu com a família para o Reino Unido, cresceu lá, estudou lá, London School, aquela coisa toda, Certo. foi para os Estados Unidos e fez esse livro aí. Ele, inclusive, lutou na Guerra de Israel pelo exército israelense, né? E o Luttwak, agora com idade mais avançada, né? Ele se tornou um influencer do Twitter. É nada. Cara do céu, que coisa horripilante o Twitter dele. Ele fica falando assim, tipo, falei que isso ia dar ruim pro governo da Tailândia, que tem que fazer tal coisa. Tava faltando lá isso daqui, porque ele usa esse livro dele sobre o golpe de Estado como se fosse um guia que realmente funciona muito bem, né? Uhum. Tem uma série de coisas lá explicando. Só que o cara ele fica avaliando através daquilo que ele escreveu há uns 40 anos atrás. Cara. É tipo Lamonier. Oliva Lamonier. No Brasil nós temos também. Bom, gostei da informação fofocológica. E pergunta a história de querência, fazendo um favor. Não, isso é demais. Eu não acredito. Isso aqui deve ser mentira. Eu vou pedir para algum ouvinte conferir isso aqui. Mas qual que é a querência de hoje? História de querência que deveria ser para sintetizar as nossas ideias. Vai ficar aleatório, mas é que eu não poderia deixar de contar isso aqui, porque no dia 5 de dezembro é quando se comemora a emancipação desse município super relevante do Brasil profundo, chamado Querência do Norte. Querência do Norte Solta o hino, Matheus. Solta o hino. Querência do Norte foi emancipada em 5 de dezembro de 1955. São 69 anos de muitas glórias. E me emociono em particular porque eu fazia parte da fanfarra. Eu tive uma carreira linear na fanfarra de Querência, que era uma fanfarra civil e não militar. Em Querência não tem exército, quartel, tiro de guerra, não tem nada. Não tem tiro de guerra? Não, lá em Loanda, tem que andar uns quilômetros para chegar. Então, a fanfarra ela é tocada por professores e alunos da escola. E eu tive 2 grandes mestres de fanfarra, o professor Isidoro e o professor Milton. E eu comecei no boom, depois eu fui para a caixa e depois eu fui para o repique. E era um dia especial de consagração da vida civil. Mas parece que você foi caindo na hierarquia. Não, pô, o bumbinho você só faz bum, bum, bum. A caixa vai... Eu vou botar o áudio. Cadê o áudio aqui? Tem um cara... Aí eu vou botar um áudio depois. Então, um parabéns a todos os querencianos e querencianas desse município que tem o futuro
ao seu dispor. Querer já teve golpe, já? Não. Querer não tem, É não tem democracia milico. plena. Não tem tiro de guerra lá. Ô, Luiz, não é meu político favorito, né? Mas você viu o Senna pra gente fazer o nosso quadro Meu Jornalista Favorito de novo? Deve ser ex-campeão já, o nosso querido Demetrio Magnoli. Apareceu de novo nas nossas redes sociais. Resgataram algo dele na semana que foi bombástico, né? Pois é. Pra quem não sabe, Demetrio Magnoli, né, comentarista da Globo News, que tá sempre fazendo algumas análises polêmicas, em outras palavras, ruins, né? Sobre a política, sobre guerra, sobre tudo. Ele apareceu no meu Instagram nessa tarde, cabeludo, nos anos 70, final dos anos 70, começo dos anos 80, com uma pose hippie, falando de uma forma... Parece que ele tá plantando uns vegetais, alguma coisa assim. Só faltou uma faixinha na cabeça, aquela coisa toda, falando pro Lula, né? O Lula tava no estúdio da TV Cultura, ouvindo e respondendo perguntas do público. O Lula antes do PT, né? 77, 78 ali, né? Eu acho que o PT tava surgindo tá com ali, um bigode, né? Hein? Você viu um baita do bigode. A voz limpa ainda. Um bigodaço, né? E aí o Demetrio, assim, todo descoladão, fala... Queria perguntar pra ele o que ele tem feito pra ativar o sindicato. A gente pode coloca, Matheus, coloca depois o Demetrio Magnoli num tom completamente diferente daquilo que ele fala, e aí o Lula vai lá, descasca ele, como de sempre, como quase sempre ocorre, né, com as críticas. Então eu queria saber, né, o que você tem feito realmente, né, para ativar alguma coisa ao nível do sindicato, ou seja, né, que tipo de atuação você acha que pode se ter na atual estrutura sindical, né? É um vídeo maravilhoso, né? E tem gente dizendo no Twitter que o direitismo dele começou ali. Porque disse que ele era da Libelu, a Liberdade de Luta, que era uma organização trotskista, né? Aliás, ele tem um tom meio de lobão, né? Tem um ar de lobão. É isso, Luiz. A gente tem que voltar para os 40 e poucos minutos. Tá muito longo os últimos episódios. Alessandro, é um momento de muita emoção. Eu sempre falo dezembro, fechar um círculo, meu Deus do céu. Mas a gente ainda tem episódios esse ano para botar fora 2024 nesse clima festivo, esperando 2025. Então, acho que mais um ou dois. Vamos ver. Semana que vem a gente confirma. Mais um a gente vai fazer. Semana que vem a gente diz se vai ser mais um ou dois. Então é isso, galera. Um abraço. Obrigado para quem permaneceu até o final do nosso episódio. Valeu. O Maldita Politicagem tem roteiro e produção de Luiz Domingos Costa e Alessandro Tokumoto, edição de áudio de Matheus Bittencourt, finalização de áudio e identidade visual de Fábio Tokumoto.